Bom dia, igreja. Bom dia outra vez a todos vocês. Perdão, ficamos interrompidos por uma chamada do meu sobrinho, Ivandro. Ele não sabe que nós estamos a gravar e então nós vamos dar continuidade ao nosso programa. E eu estava a dizer bem-vindos a todos aqui no Facebook e quero desde já agradecer a todos vocês, os que estão presentes, e vamos então dar continuidade ao programa. Vamos então louvar com um louvor, vamos entrar na mensagem depois deste louvor. Deixa-me só preparar um pouco. This is training you for perfection. Oh yes. No easy. Pronto, já está aqui o louvor. Desculpem o atraso. Não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá esse evento glorioso, mas o dia não sei. Vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Pelas santas escrituras, que não tardará esse mer na aventura. Olhemos então para a glória futura, mas o dia eu não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem, sim, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Orar, vigiar, essa necessidade, bem firmes aos pés, na bendita verdade, descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem.
aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o não sei. Eterno Deus, eterno Pai, graças te damos, Pai Santo, pela vida, pela saúde que tu nos dás. Pai Santo, nós estamos diante de ti nesta manhã para honrarmos e glorificarmos o teu santo nome. Pai Santo, eu me entrego diante de ti nesta hora e me esvazio, Senhor, completamente para que tu possas encher-me com o poder do teu Espírito Santo, para que eu possa falar através da minha boca a tua palavra. Que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas que sejas tu a falar para o teu povo. Pai Santo, eu te entrego cada alma, cada pessoa que está na audiência nesta manhã presente a ouvir essa mensagem, através do Facebook ou outro órgão de comunicação. Pai, eu te entrego cada família, cada jovem. Pai, te entrego os jovens de todas as nações. E tu conheces os problemas que estamos a enfrentar hoje, e porque tu já tinhas previsto tudo isso. Pai, nós te entregamos todas as almas presentes aqui nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua vontade e a conhecer a tua palavra. Está escrito, Senhor, na tua palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso estamos aqui nesta manhã, Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez, perdão, o vídeo que estava-se a fazer no princípio teve que ser destruído pela chamada do meu sobrinho Ivandro. Então, eu já o comuniquei, ele sabe que nós estamos a gravar e vamos estar por um tempo até que nós acabemos o programa. Queridos irmãos, eu queria falar de hoje uma palavra específica para os fins dos tempos. Então, o que nós estamos a estudar já durante algum tempo, estamos a estudar as profecias de Daniel, Apocalipse, lemos Mateus 24 sobre a vinda de Jesus, vimos as coisas que Jesus falou e predisse para os acontecimentos dos últimos tempos. E hoje eu queria partilhar com vocês a palavra de Deus, mas antes de chegarmos no texto culminante, que é as duas testemunhas, eu queria falar para vocês, introduzir a palavra de Deus de maneira a seguinte: conhecermos o nosso Deus, a Jesus, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, a conhecermos o Espírito Santo, que é o poder de Deus que está dentro de nós, neste momento, fazer a sua obra. Queridos irmãos, Deus não está aqui na terra, mas nós precisamos compreender, entender o que Deus quer de nós nesta manhã. O que Deus quer falar para os nossos corações. O que Jesus já falou através da mensagem do Pai, quando lhe mandou aqui na terra para morrer por todos os nós na cruz do Calvário. E nós, através das Sagradas Escrituras, nós conseguimos entender um pouco, não tudo no contexto completo, mas a Bíblia, as Sagradas Escrituras, dão-nos a conhecer, e então é aqui que nós vamos partir no conhecimento de Deus. Quem é Deus? Eu queria, por favor, que vocês abrissem as Bíblias comigo no livro de João 4, versículos 24. Vamos conhecer esse Deus maravilhoso, que nós ouvimos tanto falar Deus, mas poucas pessoas conhecem Deus. Poucas pessoas já tiveram um encontro real com Deus. E nesta manhã, o objetivo desta mensagem é que tu também, meu irmão, tenhas um encontro real com Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, e eu abro aqui também a minha, capítulos 4, versículos 24. João, capítulos, John 24, verses... 24? John 4, verses 24. Okay. Yeah.
João, capítulos 4, versículos 24. E assim diz a palavra de Deus. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Queridos irmãos, nós estamos aqui a ouvir a palavra de Deus. Deus é um Espírito, e nós sabemos que nós não podemos ver o Espírito de Deus. Nós podemos sentir, nós podemos ouvir, sentir a presença do Espírito Santo, ouvir a palavra do Espírito Santo. Através do Espírito Santo nós conseguimos ver e entender a palavra de Deus. Diz aqui a palavra de Deus que Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, todos os mensageiros de Deus, as pessoas que vêm diante de Deus, nas igrejas, nas plataformas, falar de Deus, nós sabemos que devem vir com um coração puro e sincero. Falar a palavra de Deus, para que o povo conheça quem é Deus. Então Deus é um Espírito. E como nós não podemos ver Deus, queridos irmãos, Deus mandou alguém do céu, lá onde Deus habita, que é Jesus Cristo. E para nós entendermos esta mensagem, para nós vermos essa vinda de Jesus, eu gostaria que nós abríssemos João 3, versículos 16. John 3:16. No livro de João 3, versículos 16. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. João 3, versículos 16. E diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos irmãos, este é o Jesus, o Filho de Deus, aquele único ser em todo o universo que Deus criou, que se propôs morrer por cada um de nós. Nós conhecemos através da palavra de Deus que todos pecaram e nós todos estamos destituídos da glória de Deus. E para voltarmos a Deus de volta, ao Deus Espírito, ao Deus que nós não podemos ver, Deus mandou Jesus Cristo. E muitos de nós, hoje aqui presentes, vamos nos perguntar, ok, nós sabemos pelas pessoas, pela história, pela palavra de Deus, que Jesus esteve aqui. Jesus morreu por nós na cruz, para os nossos pecados, para nos salvar. Nós conhecemos esse Jesus através da sua palavra. E, queridos irmãos, isso aprendi com o apóstolo Jorge Tadeu. E eu estava sempre na minha vida, desde menino na igreja, aprendi no berço adventista sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Mas eu dizia, mas como um dia verei Jesus? Irmãos, será também o vosso anseio nesta manhã. Como ver Jesus? Eles passaram 2000 anos 19 atrás. Diz que a palavra de Deus que Jesus veio neste mundo. Viveu durante 33 anos. Morreu na cruz do Calvário para o pecado que nós cometemos. Não, ele era inocente. Ele morreu na cruz para nos dar a salvação eterna. Trazer de volta o plano da salvação, o plano da redenção. Eu queria viver com vocês esses momentos, alguns momentos da criação. Imaginem, irmãos, antes que Deus criasse o homem, criasse o mundo, o nosso planeta, a Terra, Deus falou com Jesus, falou com o Espírito Santo e juntos tomaram uma decisão. Diz a palavra de Deus que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus queria criar algo que parecesse com Ele. E muitos de nós, hoje, temos a dúvida de que nós somos criaturas de Deus. Irmãos, vocês sabem uma coisa.
A ciência prova o contrário da existência de Deus. Pois a palavra de Deus diz que nós somos criados, feitos segundo imagem e semelhança de Deus. Não imagem porque fisicamente nós não nos parecemos com Deus. E nós lá no livro do Apocalipse vemos que Jesus, aquele que veio, nasceu da barriga da Maria, cresceu como um menino, morreu na cruz por nossos pecados. Mais tarde ele vai aparecer lá no profeta João, no livro do Apocalipse, e vai revelar os últimos acontecimentos para os nossos dias. E o profeta João vai ver uma imagem estrondosa. Um grande homem, olhos vermelhos, diz que raio laser, os pés de latão com fogo, um cinturão no peito de ouro, um homem grande. Irmãos, nós vimos a estátua de Daniel, o sonho de Daniel, aquela estátua do rei, lembrem-se do Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele sonhou com uma grande estátua. Agora vocês podem imaginar, se o rei da Babilônia teve aquele sonho, nós podemos imaginar, irmãos, Jesus, o que morreu por nós na cruz. E depois ressuscitou e apareceu a João nessa figura. Grande, um homem de posição, olhos de chama, raio laser, pés reluzentes ali com fogo. Esse é o nosso Deus. Esse é o Jesus, o Deus o qual nós esperamos, amigos. E é nesta manhã a mensagem de Deus que nós temos para o mundo, para as pessoas que estão em audiência nesta manhã. Queridos irmãos, eu quero falar desse Deus maravilhoso. Qual é o plano de Deus? Por que nós estamos aqui nesta manhã? Claro, é evidente que todos nós temos anseio de viver uma vida eterna com Deus. Queridos irmãos, no princípio da criação, quando Deus criou o homem, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele fez-nos seres perfeitos, para vivermos eternamente com Deus. E Deus pôs lá duas árvores no jardim do Éden. Deus disse aqui, Adão, tu não vais mexer ali nessa árvore. A árvore da vida, da ciência do bem e do mal, tu não vais mexer. Mas todo o resto das frutas do jardim podes comer livremente. Mas ali não tocas. Saberás que no dia em que tu tocares ali, certamente morrerás. Oh, queridos irmãos, por esta razão é que nós estamos aqui. Pela desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva. O que é que aconteceu lá no jardim do Éden? Eva saiu fora da proteção do marido e aproximou-se da árvore da ciência do bem e do mal. Imaginem, Satanás já estava lá à espera. Satanás estava à espera de conquistar o coração da Eva e trazer todo esse problema para o planeta Terra. Irmãos, diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna nós só podemos encontrar em Jesus Cristo, que é a segunda pessoa de Deus, que é o Filho de Deus, o único ser que veio do céu para morrer por nós na cruz do Calvário. E nós vamos conhecer também o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Vamos abrir conosco as Bíblias, por favor. Atos 2, versículos 1 a 4. Atos 2, versículos 1 a 4. E diz aqui a palavra de Deus. Atos 2, versículos 1 a 4. Acts 2? Acts 2, 1 to 4. Atos 2, versículos 1 a 4. E diz assim a palavra de Deus. Atos 2. Eu estou perdido. Perdão, irmãos, estou perdido eu aqui também. Atos 2, não é Atos 1, Atos 2. Então, Atos 2. Então, Atos não vens? Vem que vem. A Bíblia aqui está pegada
Muito bem, já estou aqui. Atos 2, versículos 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Este é cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E isto foi a ordem que Jesus deu. Vocês lembram-se quando Jesus estava, depois de crucificado, e estava pronto para ir aos céus, ele disse: vocês não saiam de Jerusalém, fiquem aí, porque eu vou trazer vocês o Espírito Santo para que então vocês possam ir trabalhar. De repente veio do céu um som, como um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Queridos irmãos, este é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, pela palavra de Deus, nós conhecemos que é o poder de Deus. O poder que nos faz ir para as nações, pregar o Evangelho, assim como estou eu aqui hoje a pregar a palavra de Deus para o mundo. É através somente do poder do Espírito Santo que nós podemos andar pregando a palavra de Deus. Queridos irmãos, Deus é Pai, o Criador de todo o universo, das coisas que nós podemos ver e contemplar. O universo, as nossas galáxias, tudo que existe ao nosso redor. Mar, céu e terra foram criados por Deus. Jesus é aquele que veio e morreu por nós na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna. O Espírito Santo agora é o único que está aqui. Queridos irmãos, Deus não está na terra. Jesus não está na terra. Aqui nós temos somente a presença do Espírito Santo. E como nós podemos ver o Espírito Santo? Como nós podemos identificar o Espírito Santo? Unicamente através da sua palavra. Não há outro meio, queridos irmãos. O Espírito Santo de Deus fala através da palavra de Deus. Por isso Jesus disse: é importante, lá em João 14, eu vou para meu Pai preparar-vos lugar e virei outra vez. Enquanto eu for, eu vou vos enviar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E é pelo Espírito de Deus que eu estou aqui nesta manhã, para falar para o mundo, para vocês, queridos irmãos e amigos. Qual é o convite de Deus? Gostaria que vocês abrissem comigo Isaías 55. Isaías 55, Isaías 55. Isaías 55, Deus nos faz um convite, queridos irmãos. E esse convite se dirige a todas as pessoas. Cristãos, não cristãos, homens e mulheres, jovens, todos. Isaías 55, vamos ver no versículos 1. E vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Queridos irmãos, Deus quer que nós cheguemos a Ele. Perdão? Deus quer que nós cheguemos a Ele. E não há preço a pagar. Agora eu quero atirar a vossa atenção para o mundo que existe hoje, irmãos. Não é coisa que vocês não venham ou que não conheçam. Eu quero falar dos vários ministérios. Estão a aparecer tanta porcaria no Facebook. Pastores que estrangulam mulheres. Pastores que cospem na boca. Pastores que ensinam como fazer sexo.
Eu quero falar sinceramente pela palavra de Deus. Todos esses homens irão para o caminho da perdição. E queridos irmãos e amigos, não só eles fecham a porta da salvação para o mundo, para eles, como fecham para o mundo. Impedem que os seres humanos no nosso planeta conheçam Deus e cheguem à salvação. Eu quero dizer hoje, nesta manhã, pela palavra de Deus, pastores que estão apresentando heresias e modos de pregar. E apareceu um indivíduo ontem no Facebook a falar de sexualidade e se diz apóstolo de Jesus. Irmãos, isso é nojento. Nós conhecemos que estamos a voltar aos tempos de Sodoma e Gomorra. Ora que o pecado de Sodoma e Gomorra é o pecado da idolatria, o pecado da feitiçaria, o pecado da fornicação. E nós, por esses pecados, estamos a expor as nossas vidas, a vida dos nossos filhos e as pessoas que estão no planeta. Estão-se a criar leis, irmãos, hoje nos parlamentos europeus, para que nós possamos ter uma lei que nos dá direito de casar com animais. Nós já tivemos a lei que foi composta pelos Estados Unidos da América que o homem pode casar com o homem. Uma aberração. Irmãos, Deus está irado nesta manhã. Porque Deus não quer que nós entremos nessas coisas. E diz a palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso é necessário que nós estudemos. Disse Jesus, examinai as Escrituras, porque dela vocês tenham a vida eterna. Porque vocês sabem que dela, ela fala de mim, ela testifica de mim. Ora, nós não conhecemos um Jesus que cospe na boca de um cristão. Jesus não ensina sexualidade. Jesus, amigos, o que a Bíblia diz é que Jesus limpou os olhos aos cegos, curou os enfermos e transformou vidas. E esse é o trabalho da igreja. Quando é que a igreja, irmãos, vai acordar? Hoje é um dia de despertar às igrejas e os membros das igrejas. Acordem, irmãos, por favor, leiam a palavra de Deus, meditem na palavra de Deus. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós estamos a pagar ainda por cima de nos levarem para o inferno, estamos a pagar para irmos ao inferno. Ora que Jesus, Deus está a chamar, em Isaías 55, vinde a mim, todos vós que estão cansados, é de graça, irmãos. Nós não temos que pagar a nossa salvação. Tudo quanto havia dar, tudo quanto havia a fazer, já estava feito. Foi feito, irmãos, 2019 anos atrás, lá na cruz do Calvário. E é por essa mensagem que nós estamos aqui a pregar para o mundo, que conheceis a verdade, para que a verdade vos liberte. Não fiquem em igrejas onde vos pedem muito dinheiro e por cima tenham que fazer sexo e cuspirem e estrangular. Irmãos, sai dela, povo meu, diz a palavra de Deus. Sai dela, povo meu. Se João Batista gritou lá no deserto, eu grito aqui na internet. Porque é demais, irmãos. É vergonhoso o que nós estamos a ver. São nossos ministros, parlamentares que invertem lei no Brasil, estão a criar uma lei para casar o pai com a filha. Em algum país da Europa está a criar uma lei que podem casar com animais. Irmãos, onde é que nós vamos? Estamos a voltar nos tempos de Sodoma e Gomorra. E se vocês querem ver o que é feito de Sodoma e Gomorra, até hoje está lá. Há um mar que está lá a apresentar aquela abominação daquele povo. Porque tinham a idolatria, tinham a feitiçaria, tinham o pecado da fornicação. Dormiam homens com homens, o mesmo que estamos a ver. Os mundos estão a voltar. E Deus está irado, irmãos. Então a palavra de Deus diz que Deus não quer nada disso. Nós vemos Isaías 55, versículos 11. Isaías 55, versículos 3. Diz assim a palavra de Deus, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. É o convite que Deus nos faz nesta manhã.
ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes benevolências de Davi. Eis que eu dei em testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Esse testemunho foi Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário, irmãos. Ele veio para testemunhar que Deus é real. Nós não podemos, nunca ninguém viu Deus, mas Jesus esteve aqui para mostrar que Deus é real. Eis que eu dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Irmãos, Deus está à beira de dar um término ao nosso planeta. Pelos pecados da humanidade, nós estamos a ver hoje que Deus está sinceramente pronto para destruir os nossos planetas. As coisas que estão erradas, Deus trouxe justiça, irmãos. Eu quero dar aqui um aviso, sinceramente pela palavra de Deus. Vamos abrir Isaías 56, irmãos. Eu quero falar para pastores indecentes que estão nas igrejas e pregam porcaria. Vamos abrir Isaías 56. Isaías 56. Versículos 10. Assim diz a palavra de Deus. Todos os seus atalaias estão cegos. Nada sabem. Todos os cães mudos não podem ladrar. Andam adormecidos. Estão deitados e amam o turquenejar. E estes são cães gulosos. Não se podem fartar. E estes são pastores que nada compreendem. Todos se tornam para o seu caminho. Cada um para a sua ganância. Cada um para a sua parte. É o que nós estamos a ver. Por isso há muita gente que sai das igrejas, irmãos. Há muita gente que não quer nem ouvir falar de Deus porque isso impacta a vida de qualquer ser. O que é que eu vou lá fazer? Se só falam de dinheiro, só falam de porcaria, uns falam de sexo, uns cospem na boca, uns querem matar, estrangularem à frente do povo. Meu Deus, eu pergunto, onde estão as autoridades destas nações? Onde está a polícia para fazer cumprir o dever do cidadão que está a ser roubado, a ser saqueado? Ainda por cima, tem que pagar, irmãos, para ir ao inferno. Ora que Deus diz, vinde a mim. É de graça, irmãos. A palavra de Deus diz que de graça recebeis e de graça dai. Então, a mensagem para nós é voltarmos a Deus. Sinceramente, irmãos, o que é que Deus quer de nós? Qual é a vontade de Deus? Vamos abrir João 6, versículos 40. John 6, 40. João 6, versículos 40. João capítulo 6, versículos 40 a 47. João 6, 40 a 47 diz assim a palavra de Deus. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta. Está Jesus a falar, irmãos. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, nós estamos gloriosamente, fervorosamente à espera desse maravilhoso dia, que é a vinda maravilhosa de Jesus. Diz a palavra de Deus que a vontade de Deus é que nós reconheçamos Ele como Deus, disse Jesus, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, Pai, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E hoje nós ouvimos todas as heresias, irmãos. Para ter salvação nós temos que ter vários problemas. Há muita gente que está na igreja, quer pregar. Irmãos, ficam 50 anos, não conseguem pregar. Porque estão abafados por pastores que querem ficar como lá. Diz a palavra de Deus, João diz que no tempo de Jesus também os pastores da lei, lá os judeus, não queriam perder o lugar. E então impediam que os outros, Jesus diz, vocês conhecem a lei, mas não corrompem a lei.
E vocês querem me matar a mim porque eu estou a fazer o trabalho do Pai? Ok. Não creiam em mim, mas creiam nas obras que vocês estão a ver. Jesus transformou vidas, irmãos. Curou cegos, paralíticos. E esse trabalho que Deus quer que nós façamos hoje na terra. E diz a palavra de Deus, esses sinais seguirão aos que creem, como você e eu. Estamos aqui nesta manhã. Nós, os que cremos, temos um sinal de Deus. Qual é esse sinal? Que nós possamos orar pelos doentes, transformar vidas, impor a mão aos doentes e fazer eles curados. Irmãos, tudo o que Jesus fez na doutrina de Jesus, nos rudimentos de Jesus, é o que nós somos chamados a fazer. Nada dessa bobaria. As igrejas estão a ensinar perversidade no povo. E ainda por cima estamos a pagar, irmãos, para ir ao inferno. Vamos parar com essa aberração. Deus criou, olhem só, quando Jesus falou 2000 anos atrás, e esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, e só então, virá o fim. Quem diria, irmãos, que 2019 anos atrás, nós íamos pensar ter internet, podermos falar por os 4 cantos da terra. Eu estou a falar para vocês e tenho recebido mensagens de todas as partes do mundo, porque essa mensagem está a entrar em qualquer lugar. Ela não tem fronteiras, não tem barreiras. Ela foi criada e acedida. Quer dizer, Deus permitiu a multiplicação da ciência para o nosso bem, irmãos. Bem que nós na internet encontramos muita porcaria. Então, os homens maus vão para a internet e porem lá porcarias. Mas a internet é uma arma de trabalho para o pastor, para aquele que quer servir a Cristo. Usem a internet, irmãos. Preguem a palavra de Deus. Assim nós vamos ter Jesus mais bem breve. Porque quando nós estamos aqui, irmãos, nós temos o problema dos angolanos hoje. Eu quero atirar a atenção para o povo de Angola. Especialmente o povo de Benguela, que eu tenho muita gente de Benguela hoje. Irmãos, Jesus está às portas. A mensagem de Deus é: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E o problema de Angola não está na solução, não está no presidente, a solução não está no político, a solução está nós buscarmos a Deus de verdadeiro coração. Irmãos, há uns jovens que estão-se a levantar na Europa. Cobardemente estão-se a levantar na Europa. Eu digo cobardemente porque têm medo de estar lá em Angola, porque vão ser batidos. Mas estão a excitar os nossos jovens lá em Angola a fazerem manifestações. E vão eles com os cães, com a polícia, e esses jovens são maltratados porque há o diabo que está falando na cabeça de outros jovens. E nós estamos a perder a credibilidade do nosso governo. Irmãos, nós estamos a ver, toda a média está a falar. O governo de Angola está a trabalhar a 200% para ter soluções para o povo. Nós não vamos ficar libertos, irmãos, do dia para o outro. Os problemas que nós temos, nós vivemos muito antes da nossa independência. E agora que nós temos independência, nós não podemos culpar, porque antes também tinha problemas. Quem é o culpado? Irmãos, o pecado é que faz tudo isso. O ladrão é o diabo, o que veio para matar, roubar e destruir. E ele não faz só em Angola, faz em todas as nações, irmãos. E nós temos que ter temor a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Então a solução para o povo de Angola não é fazerem greves, não é fazerem manifestações nas embaixadas, irmãos. É nós dobrarmos os nossos joelhos a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Irmãos, houve muito sangue derramado naquela pátria. E muita gente morreu inocentemente por causa de nós que estamos hoje. Eu estou aqui em Londres. Saí de Angola em 1982. E o problema de Angola, irmãos, só vai ter solução quando os homens se voltarem a Deus.
Vamos olhar para a postura do Trump, presidente dos Estados Unidos da América, o maior país do mundo. Ele decretou, irmãos, vamos fazer um dia de jejum e oração. Porque no passado trouxeram aberração para a nação americana. Trouxeram a sexualidade, a homossexualidade, a lei da lesbianidade. Todas essas coisas que fazem destruir um povo, uma nação inteira. Agora o Trump está a pedir a que os jovens, a igreja, ore e se voltem para Deus. Irmãos, é de joelhos dobrados que nós vamos erguer a nossa pátria, a nossa Angola. Eu quero atirar a atenção dos nossos líderes, presidente João Lourenço, todos os líderes no parlamento, dobrem os joelhos, decretem jejum e oração. Essa é a solução. Nós estamos a ver o que o governo está a fazer, sinceramente. Isso está no nosso mundo, nós temos internet hoje, estamos a ver o sacrifício. Os nossos homens de negócios estavam ainda recentemente, reunidos a Portugal para trazer solução para os jovens, terem mais emprego, mais vida, mais abundância. Está-se a fazer, irmãos. Mas nós temos que ter tempo. Deus criou o mundo, todos os planetas em 6 dias, irmãos. As coisas não são feitas em um dia. Vocês não querem que em 2 anos João Lourenço transforma a nossa Angola num poder econômico da Europa? É impossível, irmãos. Vamos orar. Nós temos a data do 11 de novembro para que nós dobremos os nossos joelhos em todas as nações do mundo onde tem um angolano. Irmãos, não vão decretar jejum e oração para fazerem guerra contra o governo. Vamos decretar jejum e oração para libertarmos os nossos governantes do problema espiritual que eles vivem, que não veem a verdade. Porque a palavra de Deus diz que eles estão cegos, espiritualmente estão adormecidos. É o que nós já acabamos de ler na palavra de Deus. Então nós vamos ter que criar esse poder espiritual. Como, irmãos? Dobrando os nossos joelhos em oração. Orando pela nação, pelo nosso presidente, pelos nossos parlamentares. Ah, sim, então todos veremos a glória de Deus. E Angola ainda vai ser muito maior que quando no tempo da rainha Gingambanda, amor. Todos nós estamos à espera de sermos um povo, como diz lá 1 de Pedro, geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, povo adquirido por Deus. Angola foi chamada por Deus, irmãos, para levar a mensagem ao mundo. Por isso as nossas televisões estão a decretar todos os sábados e domingos louvores à palavra de Deus. O nosso presidente não é tão mau assim quando ele permite que Deus abunde nas nossas televisões, entre nas nossas casas. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Nós não vamos guerrear contra as pessoas, vamos guerrear contra os espíritos que moram e vivem nas mentes das pessoas e destroem muita gente. Então, de joelhos, nós vamos chegar à oração. Irmãos, o que é que nós precisamos para chegar até aí? Fé. Eu queria falar da fé. Falei-vos de Deus, falei de Jesus, do Espírito Santo. Mas a fé, irmãos, é muito importante nós entendermos o que é fé. Vamos abrir os livros, a palavra de Deus em Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11, versículos 1. Diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hoje nós estamos a ver os problemas do mundo e nós estamos aqui a ver o problema da Angola em particular. Os nossos jovens estão revoltados, é normal. Eu sinto que se estivesse lá em Angola eu sentiria a mesma dor. Porque eu mesmo estando aqui eu sinto essa dor. Irmãos, mas diz que nós temos que ter fé no trabalho que o presidente está a fazer, fé no trabalho que os nossos parlamentares estão a fazer. Deus vai trazer misericórdia na nossa nação, vai trazer transformação. Eles também vão sair de lá, vão mudar, porque Deus vai tirar.
Lembrem-se, Nabucodonosor era o rei do primeiro império, irmãos. Nabucodonosor foi o rei do primeiro império. E Deus retirou ele. Não estás a fazer o que eu te pedi, o que eu te mando, sai daí. E Deus vai retirar todos os presidentes maus. Nós vimos na história. Então, se há líderes maus, nós vamos pedir aqui em oração que Deus os retire e põe homens bons, de coração reto, de espírito reto. Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, o que é que nós esperamos? Nós esperamos ver Angola próspera. Famílias ricas, famílias abundantes de vida e vida com abundância. É isso que nós queremos. E a fé, e pela fé, nós vamos chegar a ver que é tudo o que nós esperamos, irmãos. Na nossa vida temos que ter fé. Através da fé, Noé, ele recebeu o recado de Deus. Sem ver. Irmãos, Noé vivia num lugar onde era um deserto. E não chovia naquela época. Agora apareceu lá Deus em Noé e disse: "Oh, Noé, vai fazer um barquinho aqui, põe lá os animais, põe a tua família, porque eu vou mandar chuva na terra." Irmãos, Noé devia dizer: "Deus anda maluco da cabeça." Não, ele cumpriu pela fé. Ele aceitou o plano de Deus. Então fez a sua arca, pôs lá os animais, fechou a sua família e a chuva veio. Agora uma coisa aqui, irmãos, porta que Deus fecha, ninguém abre. E porta que Deus abre, ninguém fecha, irmãos. Nem Satanás, que é inimigo de Deus, e teu inimigo também. Ele não pode fechar a tua porta hoje. E a porta de salvação é Jesus Cristo. É a qual nós merecemos estar. Vamos abrir para terminar Apocalipse 22:14. Apocalipse 22:14. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 22, versículos 14. 22. Revelation 22:14. Eis que cedo venho. Está a dizer Jesus aqui, Senhor, amigos. Pela palavra de Deus, Jesus está a dizer: eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Nós vamos ter que responder no tribunal divino segundo as nossas obras, irmãos. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Irmãos, essa é a nossa grande esperança. Vamos lavar a nossa vida, as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Tudo quanto nós temos que fazer, irmãos, a solução dos problemas das nações, solução do problema das nossas famílias, das nossas finanças. Jesus já trouxe tudo isso. Morrendo na cruz do Calvário, Jesus crucificou os nossos problemas na cruz do Calvário. Tudo quanto nós temos que fazer hoje é abrir o nosso coração a Ele. Diz Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eis a palavra de Deus para o seu povo nesta manhã. Queridos irmãos e amigos, eu vou orar. Vou orar pedindo a Deus por muitas pessoas que ligaram e pediram em oração. Vou orar para que os nossos líderes do mundo tenham dentro deles o Espírito de Deus e que eles possam sentir e ouvir a voz de Deus. Porque eles são chamados por um grande trabalho. Irmãos, Deus quer que todo o planeta se salve. Deus não criou o inferno para os seres humanos. Diz a palavra de Deus que Deus criou lá em Apocalipse, Deus criou o inferno para Satanás e os seus anjos, que não são seres deste planeta, vieram do céu rebeldes, irmãos. Mas Deus quer que todos vocês, nações de Angola, América, todas as outras nações, sejamos salvos pela sua palavra. Por isso nós precisamos meditar na palavra de Deus. Ouvir e meditar na palavra de Deus. Criar fé.
ler e reler os versículos da Bíblia, os versículos da palavra de Deus vão nos criar fé, irmão. E nós vamos ter essa crença, essa fé maravilhosa. Eu quero acabar com uma história, irmãos. Porque Abraão era um homem já velho. Abraão, ele veio, Deus apareceu a ele já com 80 e tal anos. E ele disse, oh Abraão, então o que é feito de ti? E Abraão disse, Senhor, tu estás aqui, ok, mas eu estou triste. Eu não tenho herdeiro. Tu me deste riqueza, eu vou morrer, não tenho ninguém. Irmãos, Abraão já tinha 80 anos. E Sara, ao mesmo tempo, também já estava velha, caduca. E Deus falou através daquele anjo que veio visitar Abraão. Oh, Abraão, não fiques triste. Homem, tu vais ter um filho que vai vir das tuas entranhas. E Abraão aceitou, irmãos. Abraão podia rir de Deus. Abraão podia dizer, olha só, ele está-me a prometer, eu aqui já estou velho, não consigo dar nada. A minha Sara também não dá nada. Mas Abraão aceitou a palavra de Deus, irmãos, pela fé. E o Isaac veio. Porque Deus transformou Abraão num corpo robusto, juvenil, e Sara também numa Sara juvenil, e fizeram Isaac, o filho da promessa. E um dia, Deus disse, depois que Isaac já tinha crescido, 12 anos, 13, Deus voltou a aparecer a Abraão e disse, agora, traz o teu filho em sacrifício. Tu vais trazer o teu filho na montanha lá, em Moribé, e vais sacrificar ele a mim. Irmãos, vocês podem sentir a dor e o sofrimento daquele pai? Um homem que esperou toda a vida para ter um filho. Um homem que esperou a eternidade para ter um filho único, herdeiro. Ele só queria um. Mas Deus disse que tu vais ter milhares, milhares e milhares. E a tua geração vai ser contada como areia do mar. Que ninguém pode contar, irmãos. Esses são os nossos árabes. Estão no planeta inteiro. O povo hebreu, o povo está ali, nós estamos a ver. Eles são milhões, irmãos. Tudo isso veio de uma promessa. Porque Abraão abraçou pela fé a promessa de Deus. E porque abraçou Abraão a promessa de Deus, Deus disse tão somente, também não te negarei meu único filho. Deus fez um pacto ali com Abraão naquele momento. Quando chegou naquele momento, Abraão aceitou levar o filho em sacrifício e na hora de apontar a faca, ele levantou a faca e quase matando o menino, apareceu um anjo e disse, Abraão, não mata, deixa o menino, porque agora sei que tu és fiel a mim. Agora sei que tu ouviste a minha palavra. E por esse favor, por essa dedicação que tu tens em mim, eu vou fazer também uma promessa. Hei de mandar o meu filho unigênito. O meu único filho também, para morrer pela tua semente, pelos teus descendentes. E aqui nós temos, irmãos, a vinda de Jesus. A mensagem de Jesus na cruz do Calvário é por uma promessa. Por isso estamos aqui hoje, irmãos, para herdarmos a vida eterna. Jesus diz, e a vida eterna é essa, que te reconheçam a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esta é a mensagem desta manhã para todos nós. E a vontade de Deus para a igreja, para o seu povo, para as nações, os líderes. Vamos orar, irmãos. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado por esses momentos de meditação na Tua Palavra. Pai, eu te suplico, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito, toca no coração de todos os que ouviram essa mensagem. Vai, Senhor, transforma, edifica, cura, sara todas as pessoas, as famílias. Pai, nós queremos te entregar os presidentes das nações do mundo, os líderes.
para que eles façam a tua vontade, Senhor. Pai, nós queremos te entregar a nação de Angola. Presidente João Lourenço e toda a acoplagem, todo o parlamento, os nossos líderes nas tuas mãos, Senhor. Sejas tu a fazer justiça a eles, não nós. Nós somos apenas o povo. Nós não temos nada a ver com esse problema. Tu vais resolver isso, Senhor, com eles. Instrui-os, Senhor, na tua palavra. Capacita-os, concede-os inteligência, sabedoria, para poderem entrar e sair diante do teu grande povo. Pai, liberta o teu povo de todas as heresias, todos os problemas que estamos a enfrentar hoje em todas as igrejas do planeta. Retira, Pai Santo, toda impureza do meio de ti. Santifica, Senhor, o teu povo. Prepara para a tua vinda. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui acabou a nossa palavra e até próximo sábado, se Deus quiser, às 10h30. Obrigado.